Estamos de volta conversando essa noite com Felipe Roloff. Felipe, recentemente um menino de 8 anos morreu espancado pelo próprio pai do Rio de Janeiro. Foi esta semana porque gostava de lavar a louça e de dança do ventre. Segundo o agressor, o menino era afeminado. Qual a tua visão desta violência? Vamos lá, então a gente está falando de uma violência que é movida por uma cultura de machismo patriarcal, por preconceito. A primeira questão quando a gente fala, e eu já vou voltar na questão do menino, quando a gente fala de preconceito enfim, do machismo, a gente, e quem trabalha com isso, ou quem tenta trazer esse conhecimento para as pessoas, e exatamente o problema do preconceito é porque as pessoas ignoram, é a ignorância, é trazer essa diferença entre o que é preconceito e qual é a cultura que a gente tem, o que é machismo e feminismo. Tá? O preconceito é uma coisa humana. Todo mundo tem preconceito. A pessoa que diz que não tem preconceito, ela tem preconceito. E mais ainda porque ela não se deu conta que tem. Ela que tem. Exatamente. É aquela velha frase do eu não tenho preconceito, mas... Quer dizer que, na verdade, ela tem preconceito e ela não se deixa entender e tomar consciência de que ela tem para mudar isso. Então, o preconceito é uma coisa humana, ela não é cultural, ela não é da cultura. O que é da cultura é o machismo. A gente vive num país em que a gente tem uma cultura machista e patriarcal, onde existe... E o que é o machismo? É a supervalorização das características masculinas em detrimento das características femininas. Ou seja, tudo que é masculino, tudo que remete ao masculino é muito melhor e está acima do que remete ao feminino. Isso é o machismo, isso é um conceito, e a nossa cultura é machista. Pode ver o carnaval, que é brasileiro, a gente tem só mulheres peladas, uma mulher pelada todo ano ali na televisão, com as crianças vendo, e não tem problema nenhum, só que não tem nenhum homem pelado. Entende? Não existe esse viés, porque numa cultura machista, tudo que existe está ali para agradar a vontade do homem, enfim. Ao mesmo tempo, existe o feminismo. E a grande questão, e o que dá muita discussão hoje em dia, é que as pessoas dizem que o feminismo é um problema porque supervaloriza a mulher e quer dizer que a mulher é melhor que o homem. Não é isso. O feminismo não é um conceito, ele é um movimento social, filosófico, político, que nasceu exatamente para combater essa questão do machismo, para trazer igualdade para as mulheres e para poder fazer com que as mulheres se sintam empoderadas, se sintam capazes de serem o que elas querem ser. Para dizer para elas que elas não são piores que ninguém, não são piores que os homens por serem mulheres. Nesse momento que a gente traz isso, então, que a gente vive numa cultura onde existe sim muita ignorância e o preconceito, a base do preconceito é a ignorância, com uma cultura machista, e que daí a extrapolação disso é exatamente isso que aconteceu. É um pai que tem como base achar que o certo é um menino, o seu filho, ter características somente masculinas e achar uma transgressão ele ter alguma característica feminina, ele lavar a louça, né? Achar uma transgressão isso e matar o filho a pancadas. Então, quando a gente fala que o machismo mata, ele mata crianças, ele mata não só ativamente, mas como crianças se suicidam porque os pais rechaçam ela, mandam embora de casa porque não admitem que tenha características. E a questão é que não é uma opção. A criança não é assim porque ela optou. Ninguém vai optar a levar uma pedrada na rua. Ninguém vai optar a ser espancada até a morte. É uma orientação. A pessoa nasce assim. Não tem o que fazer. Ela nasce assim. Então, a questão é que a gente tem que entender que existem essas diferenças e sempre vão existir, que a gente sempre tem que saber lidar com elas. E elas são boas, só que é exatamente essa cultura machista que faz isso. Ela extrapola tanto que faz com que o pai mate o próprio filho. Mate o próprio filho. Exatamente. Tu praticamente já disseste, mas vamos lá. Qual é o objetivo de se trabalhar a diversidade nas empresas? E o que os grupos de diversidade desenvolvem nesse trabalho? É exatamente isso. Como a gente vive numa cultura dessa forma de preconceito, enfim, no momento que a gente está no ambiente de trabalho, a empresa se dá conta disso e sabe que está perdendo, não só perdendo dinheiro, mas perdendo talentos, porque ela tem ela duplica essa cultura machista para dentro da empresa, que se tem essa criação, esse trabalho de diversidade e inclusão, porque a gente não pode só trabalhar a diversidade, a gente tem que incluir as pessoas. E a gente cria esses grupos de diversidade exatamente para empoderar as pessoas, para fazer com que as pessoas
de forma orgânica, desenvolvam esse trabalho dentro da empresa. Que não seja algo que venha de cima a baixo, venha do diretor e diga, não, agora a gente tem que ser direitos iguais, tem que acabar com o machismo. Não é assim. As pessoas têm que se empoderar disso, as pessoas têm que fazer parte disso. Quando as pessoas se sentem fazendo parte disso, é que as coisas acontecem. Não é quando um colaborador recebe uma ordem. Como foi no caso da minha empresa? De mudar, não é simplesmente uma ordem, eles têm que se sentir parte disso, eles têm que entender por que isso é bom. No momento que isso acontece, que acontece essa catarse, de entender por que isso é bom para a empresa e para todo mundo, que as coisas mudam. Então, um grupo de diversidade ele acontece assim, junto um número de pessoas que se identificam com aquele tema LGBT, racial, de mulheres no ambiente corporativo, e criam mesas redondas e criam momentos de discussão na empresa para que as pessoas entendam melhor o assunto. Porque a coisa mais importante quando se trata quando a gente está combatendo um preconceito, falando de preconceito, é trazer informação. Porque o preconceito ele só existe e ele é exatamente um fenômeno da falta de informação. É um preconceito que a gente cria porque a gente não conhece. Então ele só existe porque as pessoas não sabem do que estão falando. No momento que elas entendem e sabem que aquilo não é um bicho de 7 cabeças e que aquilo é muito mais comum do que elas imaginam, que não vai matar ninguém, não vai fazer mal para ninguém, pelo contrário, é que elas sentem parte daquilo que realmente faz sentido e que funciona na empresa. Então, o grupo de diversidade ele funciona assim. As paradas do orgulho gay que acontecem por todo o país ajudam nessa luta contra o preconceito ou somente se prestam ao espetáculo midiático? Essa é uma pergunta, é um assunto bem polêmico, assim, porque todo mundo tem uma opinião sobre a parada gay. Então, a primeira coisa que a gente tem que levantar é o seguinte: a parada gay ela não é uma coisa brasileira. Ela acontece no mundo inteiro, no mundo inteiro não, nos países que têm esse conhecimento, esse entendimento de que isso não é um problema, mas sim é uma solução incluir as pessoas. O caráter da parada gay em alguns outros países, como Canadá, Estados Unidos, alguns países da Europa, talvez tenha um caráter um pouco diferente. Eles, às vezes, funcionam mais como um momento de trazer somente a informação, enfim, ou tem um caráter um pouco mais sério, eu diria. Não que a parada gay do Brasil não tenha, mas não é porque ela é LGBT. A diferença entre essas paradas gays e a diferença entre o Brasil e os outros países é porque é o Brasil. Independente do que fosse, porque o Brasil uma festa. Porque é o carnaval, porque exatamente, é a festa. Exatamente. É o perfil do brasileiro. Entende? E a parada gay ela é muito importante. Porque sem ela não existe representatividade, não existe um momento do ano, e tem muita gente que espera exatamente esse momento do ano para poder sair na rua. Porque até esse momento do ano eles não podem sair na rua, porque são pessoas invisíveis, são pessoas que não são admitidas na sociedade, são pessoas que, se saírem na rua, vão ser apedrejadas, vão ser mortas, enfim. E elas esperam esse dia para poder mostrar... E naquele dia elas são livres. A diferença delas, poder andar de mão dada com o namorado, com a namorada, simplesmente ter o momento delas poderem existir. A parada gay ela é um grito de socorro. Existe uma extrapolação, existe, porque é o brasileiro, é o perfil da cultura, é o perfil cultural, enfim, mas ele é um grito de socorro. E ela acontece exatamente por isso, porque tem pessoas ali pedindo para que as pessoas nos vejam, a gente existe, a gente não é tão pouca gente assim, é muita gente. A Parada Gay de São Paulo é a maior do mundo, dizendo, olha, a gente está aqui, a gente só quer poder sair na rua sem morrer, a gente só quer sair na rua e poder ser mais uma pessoa como as outras. Então é esse momento do ano que existe esse pedido de socorro e que as pessoas tentam trazer um pouco do que elas são, enfim. Como tu analisas o posicionamento de políticos de destaque no Congresso Nacional Brasileiro, assumidamente homofóbicos? Bom, é muito fácil, na verdade é muito fácil de colocar essa questão. A gente está vivendo um momento bem complicado da política, porque o grupo político que se criou no Palácio do Planalto, no governo, é extremamente reacionário ao que tem acontecido. Por que eu digo reacionário? E por que se fala reacionário? Porque existe um movimento mundial de aceitação das diferenças, de inclusão da diversidade LGBT, de inclusão, falaste homofóbico, então principalmente da diversidade LGBT, e essa é uma reação das pessoas que não concordam com isso. Então isso é normal acontecer. Sempre que algo está mudando, e eu diria que só está acontecendo isso porque alguma coisa está sendo feita certa, alguma coisa está mudando, que existe essa reação.
E eu não preciso nem falar muito, eu posso, não citando o nome para não dar ibope, mas a gente tem um parlamentar que falou que ter um filho gay é falta de porrada. Essa semana o menino morreu porque o pai bateu nele até a morte, porque ele era afeminado, porque ele estava lavando louça. Então a gente não precisa falar muito mais. A opinião, quando ela deixa de ser opinião e ela é pública, e além de ser pública, ela é um discurso de ódio e não opinião. Ou seja, na verdade, quando a gente afeta as pessoas negativamente, quando a nossa palavra e o que a gente pensa e admite, enfim, ela é algo muito mais excludente do que inclusiva, ou seja, ela exclui mais pessoas do que inclui, é um discurso de ódio, é um discurso de segregação. Isso não é opinião. E nunca vai ser. Opinião se dá entre os amigos e na família e olha lá. Mas quando tu é uma pessoa pública e tu lida com vidas de pessoas, no momento que tu dá uma opinião dessas, tu está dando poder para um pai de família bater no filho até ele morrer. Porque é um problema. Perfeito. É isso. Nas tuas andanças como palestrante, e esses anos todos, né, de luta, já percebes algum avanço na questão do preconceito? As pessoas já estão mais tolerantes? Então, sim, muito mais tolerantes, na verdade, principalmente pela renovação da juventude, né? Pelas novas gerações, porque essas gerações elas estão mais ligadas na informação, elas têm mais acesso à informação e, como eu disse, a falta de informação e a ignorância é a base do preconceito. Se essa reação autoritária, essa reação que também é chamada de fascista, enfim, de autoritária que vai contra essa questão de liberdade, de direitos iguais, enfim, e tem esse preconceito, esse viés preconceituoso tão grande, é porque alguma coisa certa está acontecendo, né? Então, e eu tive muitas surpresas boníssimas, né, nessas palestras, de chegar numa faculdade no interior do estado, num lugar que eu achava que os estudantes iam ser extremamente preconceituosos, e serem as pessoas mais abertas à informação. Então a questão é só que o preconceito, o problema dele é a pessoa não se admitir estar errada, não se admitir que existe muito mais informação, muito mais verdade do que ela sabe. Então eu acho que sim, tenho certeza, eu tenho muita esperança, né, nessa mudança. E eu acho que exatamente isso que está acontecendo é um fator disso. Na tua opinião, quem sofre mais o preconceito, é o homem ou a mulher? Na verdade, não tem como dizer se é o homem ou a mulher, enfim, o homossexual, a lésbica, a transexual. Quem sofre mais preconceito, como o preconceito ele tem a base machista, né, com relação às características que transgridem o masculino, quem sofre mais preconceito é a pessoa que tem as características femininas, ou que acontece essa transgressão. Por exemplo, o menino que tinha as características femininas, ou que lavava louça. Porque existe uma idealização do que serve pro homem, eu digo, quando eu falo homem, o machismo em si. Por exemplo, uma lésbica que não tem nenhuma característica masculina, que é idealizada, que tem um corpo bonito, não é um problema para o homem. Ele até idealiza ela e sonha com ela e tem, né, enfim... desculpa a palavra, mas todo mundo diz que no pornô lésbico nenhum homem tem preconceito. E é verdade. Sim. Então ali não existe uma transgressão da masculinidade. A lésbica está ali para servir o homem. E é exatamente isso. O que transgride é que incomoda. Então a mulher transexual que nasceu homem, mas que entendeu durante a vida, assumiu uma identidade de gênero feminina e é mulher, e se assumiu mulher e se entende assim, ela é uma transgressão ao quadrado. Porque além de ser um homem que não aceitou as características masculinas, se assumiu uma identidade de gênero feminina. Então é uma pessoa que sofre o preconceito muito mais, é uma pessoa cuja luta é muito maior do que a luta que eu tive, porque na verdade eu fui extremamente privilegiado, né? Eu sou homem branco, cisgênero, ou seja, eu sou homem desde que eu nasci, assumi essa identidade masculina, e tenho uma classe social boa, eu consigo me manter, então eu sou extremamente privilegiado mesmo sendo gay. Tem pessoas que têm uma batalha muito maior, que lutam todos os dias simplesmente para sair de casa, lutam todos os dias para ser, simplesmente para existir. Imagina conseguir um emprego, não existe, então é uma batalha muito maior. Tu és um homem feliz? Totalmente, e exatamente
por me considerar feliz e privilegiado e saber que existe essa batalha de tantas outras pessoas que eu dou um pouco do meu tempo para estar aqui, para trazer informação e para fazer com que essas pessoas possam um dia ser quem elas são e não sofrer por isso, não sofrer rechaço, não sofrer agressão, não morrer por causa disso, né? Como menino que a gente viu, um belo exemplo desse preconceito que ainda existe muito forte. Ok. Felipe, chegamos ao final da nossa conversa, te agradeço muito. Obrigado. A tua disposição de vires aqui, falar desse assunto para nós. E muito obrigado mesmo, tá? Um abraço. Obrigado. Nós conversamos com o Felipe Roloff nessa noite. A entrevista reprisa amanhã, logo após o Jornal do Meio-Dia. E convido a todos a permanecerem conosco na nossa programação da Vale TV.